Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos ensina a adoração franca e sincera, os verdadeiros adoradores a quem o Pai está à procura. Não está condicionado àquilo que se vê, aquilo que é exteriormente, aquilo que se vê e que é formado por aquilo que é exterior se torna um ídolo, se torna insípido, uma estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló, por perseverar naquilo que é exterior e visível. Nós vivemos da adoração, aonde o invisível habita no nosso interior, aquele que nos torna irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito, que não se corrompe, o invisível. Nós não vemos, mas cremos. O ídolo é através daquilo que se vê. Tudo aquilo que se vê e se ama mais do que o invisível se torna um ídolo. Mas aquele que ama o invisível em primeiro lugar e busca a sua justiça e o seu reino dos céus, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, aonde ele acrescenta todas as demais coisas. Antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar, e nos prepara até mais do que pedimos. Não vivemos por conta de galardão, porque ele sabe até mesmo aqueles que são por interesse, como aqueles que estão segundo o seu amor incondicional, o amor que nos constrange, onde mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro. E assim nós reconhecemos este amor, e o amor não é fingido. Tudo aquilo que se faz por interesse é fingimento, mas aqueles que recebe do verdadeiro amor está recíproco, está no mesmo amor, se oferta de graça. Aquele que a palavra diz: qual de vós dá a sua vida por amor de muitos? Ele sim ofertou a sua vida por amor de muitos. Assim como carregou a cruz, nós também, sendo seus imitadores, devemos carregar a nossa cruz, e assim como os fardos pesados um dos outros, assim a palavra nos diz. Jamais por ambições pessoais e egoístas, mas comovidos pela compaixão e misericórdia, porque bem-aventurados aqueles que vivem, que ofertam a misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Mas aqueles que estão sempre perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino, por trocar o fundamento, deixar de fundamentar na verdade e seguir segundo a mentira, segundo o padrão deste mundo. Tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, aonde ainda que se diga que ande na verdade, mas há trevas, está mergulhado em densa ignorância, porque a luz é a sabedoria do alto, aquele que veio para os seus e os seus não quiseram, o rejeitaram, porque a luz expõe os mentirosos e arrogantes, segundo um espírito de altivez que antecede a queda e a ruína para aqueles que perseveram desta forma, sempre nas suas paixões mundanas e carnais, sempre na sua extrema arrogância, segundo a própria natureza humana, segundo as suas cobiças e ambições pessoais. Mas aqueles que têm o verdadeiro amor no seu interior são aqueles que são conduzidos pelo seu espírito, aonde o amor não é fingido, é sincero, anda em retidão, em integridade, em sinceridade, demonstra sempre pelo bom
bom proceder sendo conduzido por aquele que é a verdade, que nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos e irrepreensíveis, porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Como pode uma fonte de água doce jorrar água salgada, assim como pode uma fonte de água salgada jorrar água doce? Não há como. E a fonte que jorra sempre a água amarga, se ela não se arrepender e buscar a fonte que brota a água doce, pura e cristalina do alto, ela seca. Ela, segundo a sua própria amargura, a Bíblia fala Mara, águas amargas, assim como em Meribá, em Massá, aqueles que rejeitaram, o meu povo cometeu 2 crimes, cavaram suas cisternas rachadas, que não retém água, e ainda rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva. Rejeitaram aquele que podia transformar as águas salgadas em água doce, porque não se mistura, assim como aquele que está nele sendo a fonte de água viva e a fonte pura e cristalina de água doce, não existe amargura. Lembrai-vos do livrinho, onde a palavra diz que alguns, quando comiam daquela palavra e entrava no seu interior, era como um fel, embora doce aos seus lábios, mas o seu interior é como um fel, aonde rejeita aquele que, na verdade, se beber da sua água, é uma fonte a jorrar. Mas ainda que se pronuncie algo segundo a água doce, o Senhor conhece, porque Ele é aquele que diz: como podeis jorrar água doce, se o seu interior é um fel, são águas amargas, toda espécie de imundícia, contaminação, embrutecimento do coração, que não retém a água e é como uma cisterna rachada. Mas aquele que permite com que seu coração se torne de carne, se transforma uma fonte a jorrar, e ainda como um odre novo, porque antes era somente a água e o Espírito, e quando ele ali foi imolado, 3 proclamam sobre a terra: a água, sendo a palavra, o Espírito e o sangue, que faz a expiação pela culpa, pronto e experimentado. A água que santifica e purifica o interior, que outrora estava como cisterna rachada, e agora é uma fonte a jorrar com um coração de carne. E ainda temos o Espírito, que fala em nossos ouvidos, assim como coloca a palavra em nossas bocas, e estamos constantemente a dizer não aquilo que nos é próprio, mas aquilo que Ele está nos instruindo, que são palavras com peso, se colocadas na sua balança, contra aqueles que são palavras meramente destituídas de sabedoria, se colocadas na balança, não tem valor real algum. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem segundo a sua verdade. Bem-aventurados aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhando, sempre a jorrar a boa água através da fonte de água viva. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.